Fala pessoal, bem-vindos ao canal da Análise Técnica. E para você que é novo aqui, eu me chamo Orlando e esse aqui é meu canal Barba Trader, em que eu falo sobre várias coisas da nossa vida financeira. E bem pessoal, no vídeo de hoje, como de costume, estarei trazendo para vocês mais um vídeo de análise técnica de criptomoedas aqui do canal, em que analisaremos hoje o comportamento de preço do Bitcoin, da CHR, da DREP e também da Dogecoin. E lembrando sempre pessoal, claro, que se você deseja ter alguma criptomoeda analisada aqui no canal, é só você deixar embaixo nos comentários que depois eu faço um vídeo analisando sua criptomoeda. E bem pessoal, vamos agora diretamente ao ponto e vamos analisar tecnicamente o que de melhor aconteceu com cada uma dessas criptomoedas no dia de hoje. No Bitcoin nós podemos perceber que uma nova baixa para o seu preço voltou a acontecer, encontrando inclusive na linha de média móvel de 50 períodos como uma resistência bem forte para o seu comportamento de preço. E com essa nova baixa acontecendo, o preço pode estar buscando novamente o alvo técnico da bandeira próximo à região de 31 mil dólares. Inclusive, essa mesma região também é um suporte bem importante para o preço. Então, exatamente essa mesma faixa de negociações também poderá dar para você uma boa oportunidade de compra. Porém, pessoal, aqui no caso, muito cuidado para você não furar a sua mão, já que seria uma operação comprada contra a tendência de mercado. E de resto, aqui no Bitcoin, em tempos gráficos mais longos, não muda muito da análise que já vimos fazendo aqui no canal sobre esse criptoativo. Já que na CHR nós podemos perceber que depois dessa longa formação de baixa e formação dessa cunha descendente para o mercado, uma forte alta está acontecendo para esse criptoativo, chegando a ter inclusive uma alta de mais do que 100% em 3 dias de negociações. E aqui também podemos notar um volume crescente acompanhando o preço e também um momentum crescente, juntamente, claro, com um comportamento de preço acima das linhas de médios móveis e também com elas apontando para cima. Sendo assim, nós temos aqui todos os fatores técnicos mais importantes para denotar um mercado de alta para o ativo. Porém, pessoal, aqui também é muito importante destacar para vocês que se você ainda não possui nenhuma posição comprada com CHR, eu lhe recomendo nesse momento cautela para que você não seja pego pela euforia de mercado, já que aqui também nós podemos perceber um nível técnico no RSI de sobrecompra para o criptoativo, indicando assim então que ele já subiu muito sem ainda uma devida correção para o seu preço. E dessa forma existe a possibilidade de que se você comprar nesse momento, você poderá estar comprando justamente em um momento de correção para o ativo. Então pessoal, muito cuidado. Já que na DREP nós podemos perceber um pouco do mesmo, porém no caso aqui, note que o seu comportamento de preço ainda pode estar encontrando nas linhas de médias móveis como potenciais pontos de resistências para o seu preço, como é o caso aqui, por exemplo, da linha de média móvel de 200 períodos. Então aqui pessoal, a recomendação de cautela é ainda maior para essa operação. Talvez acabe sendo realmente mais vantajoso para você esperar para perceber se o fechamento de preço vai acabar rompendo essa região ou não, antes de você abrir uma posição comprada com esse ativo. Inclusive pessoal, perceba aqui também no gráfico técnico que nessa mesma região nós também temos referências bem importantes de topos anteriores no gráfico técnico, o que então poderia realmente reforçar ainda mais essa faixa de negociações como um potencial ponto de resistência para o comportamento de preço nesse momento. E por último, aqui na Dogecoin nós podemos perceber também uma forte baixa para o seu comportamento de preço, e tal como foi dito no Bitcoin, os fatores técnicos de momentum, linhas de médias móveis e price action indicam um pessimismo maior para o mercado nesse momento e também indica que o preço deve então continuar com essa movimentação. Porém, aqui também uma coisa muito importante para ser destacado para vocês é uma possível oportunidade de compra que pode acontecer próximo aqui à região de negociação de 0,16 dólares, em que podemos perceber nessa região um possível bom ponto de suporte para o comportamento de preço da Dogecoin. Porém, claro, também tenha muito cuidado para que você não tenha a sua mão furada em uma operação comprada contra a tendência dominante desse momento. Então, em suma, pessoal, Bitcoin e Dogecoin nesse momento não apontam ainda, pelo menos no curto prazo e no médio prazo, uma boa oportunidade de compra observando os fatores técnicos mais importantes. Porém, é claro que eventualmente o comportamento e preço desses ativos podem dar para você uma boa oportunidade de operação comprada em pontos técnicos bem interessantes, como por exemplo os pontos técnicos de suporte citados aqui para cada um desses ativos. Então, caso você realmente queira
comprar muito nesse momento, mesmo com o mercado em baixa, eu recomendo então que você tenha pelo menos cautela com tudo isso. E isso porque facilmente, com a movimentação de preço atual de pessimismo para o preço desses ativos, facilmente você poderá ser colocado contra a tendência de mercado. E já no caso aqui da CHR e da DREP, nós temos o contrário, com vários fatores técnicos importantes sinalizando uma alta para o mercado. Porém aqui, caso você deseje comprar esses ativos, tenha apenas cuidado para você não estar comprando eles exatamente no momento em que uma correção possa estar acontecendo, já que aqui também nós podemos perceber que o preço está nesse momento atingindo alvos técnicos bem importantes no gráfico. E sendo assim, muitos investidores podem estar nesse momento pensando em apurar os seus lucros. E eu tenho certeza e convicção de que você não vai querer comprar exatamente quando isso acontecer, não é? Então bem pessoal, essa foi a análise que eu queria passar para vocês hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, deixe também o seu like e um comentário sobre o vídeo e até a próxima.